5, versículo de número 4. Pastor, esse menino ele congrega aqui na igreja? A família dele congrega aqui na igreja? Não. Já visitaram aqui a igreja? Não. Quer dizer que precisa ser membro da nossa igreja para a gente ajudar, irmão? Que história é essa? Precisa ser membro da nossa igreja para a gente dar uma cesta básica, para estender a mão? A gente já colocou vários meninos aqui nesse bairro em centro de recuperação e ninguém nem sabe deste bairro. Então não precisa ser da nossa igreja para a gente ajudar. Tá bom? Então a oferta desse culto vai ser designada para esse propósito. Tá bom? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Se você encontrou o texto, diga amém. Escrito está: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos no 3 ler juntos? 1, 2, 3. Você que tem um costume de sublinhar texto, de marcar a sua Bíblia, eu te incentivo a você sublinhar os que choram e consolados. Sublinhe a palavra, os que choram e consolados. Antes de tomar o seu assento, pergunte a esse crente se ele ainda tem glória a Deus para dar essa noite. Ele está cansado, começo de mês, está preocupado com as contas. Fala para ele: meu irmão, se você não der glória a Deus essa noite, a minha prova vai passar para você. Dá glória, que grande é a prova. Tome seu assento em nome de Jesus. Tome seu assento. Bênção, Pedrão. Glória a Deus. Olhe para cá em nome de Jesus. É bem sabido, se não de todos, da grande maioria, que a nossa igreja tem por visão aos domingos trabalhar séries de mensagens. Domingo passado nós iniciamos a série de mensagem que trata acerca do Sermão da Montanha, que para mim, e esta é uma opinião particular não apenas do pastor Tiago, mas de muitos estudiosos e mestres da palavra, o Sermão da Montanha é um dos principais sermãos que Cristo pregou, e é um dos principais sermãos também a qual ele ensinou, tanto aos seus discípulos quanto à multidão que lhe seguia. Embora seja conhecido de todos, é bom lembrar que os ensinamentos de Cristo são a parte principal em seu ministério. Eu repito isso para fixar bem no seu coração. É bom lembrá-los que o ensinamento de Cristo é a parte principal do seu ministério. É verdade que toda vez que Jesus curava, toda vez que ele libertava, toda vez que ele fazia cego enxergar, coxo andar, mudo falar, surdo ouvir, toda vez que ele operava sinais, ele estava fazendo a demonstração do seu poder. Mas enquanto os sinais são a demonstração do seu poder, os seus ensinamentos apontam um caminho para quem quer viver uma vida segundo o seu coração. Eu repito, enquanto os sinais que ele manifestava apontam para o seu poder, para aquilo que ele pode fazer, os seus ensinamentos pavimentam a estrada para que todos aqueles que querem viver uma vida segundo o seu coração possam seguir. Existem 2 pontos que nós tratamos na última semana que valem a pena ser relembrados, pontuados e tratados uma vez mais nesta semana, para que principalmente aqueles que não tiveram conosco no último domingo possam entender aquilo que será pregado. O primeiro ponto é que nós vimos que as bem-aventuranças, o texto que nós lemos, bem-aventurados,
capítulo 5, versículo de número 1 a 8, Jesus vai dar uma série de bem-aventuranças. As bem-aventuranças são os primeiros ensinamentos que Cristo dará no Sermão da Montanha. Algo que nós pontuamos na semana passada, e como eu disse, vale a pena ser pontuado uma vez mais aqui, é que essa expressão bem-aventurança, de maneira simples, de maneira direta, ela pode ser traduzida por feliz. Feliz é aquele que chora, seria o texto que nós lemos. No entanto, essa expressão feliz é muito superficial, dentro do sentido real acerca do que é ser bem-aventurado. Na semana passada eu pontuei que a palavra bem-aventurado no grego, quando Jesus fala a respeito disso, e para aqueles que não são muito conhecedores das Escrituras, a Bíblia originalmente falando, ela é escrita em hebraico e em grego, Novo Testamento em grego. A palavra que é utilizada aqui em grego no sentido original é makairos. E o que é makairos? Felicidade além das circunstâncias. Felicidade além das notícias. É uma felicidade que se tem independente da notícia que a porta abriu ou não. É uma felicidade que se tem independente se a cura chegou ou não. É uma felicidade que se tem independente se você comprou um carro novo ou não. Makairos é isso, felicidade além das circunstâncias. Makairos é uma felicidade que tudo pode estar dando errado. Circunstâncias adversas podem ter te encontrado, notícias ruins podem ter batido na porta, mas o que Jesus diz quando ele fala makairos é independente das circunstâncias, eu tenho um coração alegre em Deus. Notícias não arrancam a minha felicidade, circunstâncias não arrancam a minha alegria, porque a minha alegria não é superficial, a minha alegria é makairos, felicidade além das circunstâncias. O primeiro ponto que nós levamos foi esse. O que Jesus estava dizendo é que a felicidade verdadeira não está naquilo que eu posso conquistar, mas a felicidade verdadeira está naquilo que eu posso ser nele. A felicidade verdadeira vai além de algo que eu posso comprar e obter, mas vai daquilo que eu posso me tornar diante da presença de Cristo. O segundo ponto que vale a pena ser lembrado é que quando nós falamos acerca de reino de Deus, o reino dos céus, eu expliquei que tanto a expressão reino de Deus ou reino dos céus apontam para o mesmo destino, a mesma coisa. O que é que acontece é que o evangelista Mateus, por escrever aos judeus, ele não vai falar o nome de Deus, mas ele vai se referir como reino de Deus, como reino dos céus. No entanto, toda vez, eu disse toda vez que a Bíblia fala acerca do reino de Deus, ou do reino dos céus, não está falando de um lugar geográfico, de fronteiras, espacial, mas está falando acerca dos princípios e valores que governam e regem o reino de Deus. Logo, o Sermão da Montanha, e eu pontuei isso, o Sermão da Montanha são os valores não relativos, mas são os valores absolutos do reino de Deus. Todo aquele que quer herdar o reino de Deus, que quer viver salvação, precisa estar debaixo desses valores que Cristo entregou. Então, o Sermão da Montanha é o valor absoluto do reino de Deus. Nós vimos na última semana que Jesus ele inicia o seu ensinamento no Sermão da Montanha com a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito. É bom pontuar e lembrá-los que essa pobreza não é a pobreza do voto de pobreza que fizeram há muito tempo, que acharam que a pobreza de alguém era referente à santidade. Quanto mais pobre, quanto mais de Deus é. Não é esta a pobreza. Quando ele diz bem-aventurado pobres em espírito, ele não está dizendo de uma pobreza monetária, ele não está falando acerca da escassez de recurso,
Ele está falando acerca que bem-aventurado aquele que reconhece a necessidade e a pobreza da sua alma. Ele está falando bem-aventurado é aquele que reconhece a miserabilidade da sua alma em detrimento à necessidade de ter a presença de Deus. Quando ele diz bem-aventurado, pobre em espírito, o que ele está dizendo é: feliz é aquele que reconhece a necessidade que tem em sua vida de ter a presença dele. Porque eu preciso lembrar, sem a presença de Deus nada somos. Sem a presença de Deus nada podemos fazer. Sem a presença de Deus nós somos desgraçados. E a palavra desgraçado não é uma expressão chula. Desgraçado significa desprovido de graça, desprovido de favor. Então, quando nós reconhecemos a necessidade que temos da presença dele, logo nós somos agraciados com o que não tínhamos direito, mas pela graça que ele derramou sobre nós. A primeira bem-aventurança está totalmente ligada a essa segunda bem-aventurança. A primeira bem-aventurança está totalmente ligada a esta segunda bem-aventurança que nós iremos pregar hoje. Bem-aventurados que choram só acontece com aqueles que entendem a necessidade da sua alma na sua dependência de Deus. Eu confesso que eu iria até pregar umas 2, 3 bem-aventuranças hoje, só que seria impossível eu pregar acerca disso sendo não passar por essa de maneira individual. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4, por gentileza abre o texto. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Jesus ele vai entregar, eu sei que nós lemos, mas eu preciso ler de novo. Jesus ele vai entregar o seu segundo grande ensinamento. Eu quero pedir aos obreiros, se for criança não tem problema, se não for fica sentado. Estou falando com os obreiros, os visitantes ficam à vontade. Eu estou pregando, não estamos em um teatro nem um shopping, estamos ouvindo a palavra de Deus, amém? Amém. Ele vai entregar o seu segundo ensinamento. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Eu acredito que dentre todas as bem-aventuranças, essa daqui é que se encontra o maior paradoxo. Essa daqui é que encontra o maior conflito. Pois basicamente o que Jesus está falando é: felizes são os infelizes. Feliz é o infeliz. Perceba que tal afirmação é contraditória e confrontante. Afinal, quem quer viver uma vida de choro? Quem quer viver uma vida de dor? Quem quer viver uma vida de lamento? Quem quer viver uma vida chorando? Só que tal ensinamento seria conflitante até mesmo com aquilo que Cristo pregou outrora. Se ele quisesse dizer felizes os infelizes, seria contraditório com a forma que Cristo se apresentou. Bíblia aberta, porque está escrito, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 ao versículo de número 30. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 ao versículo de número 30. Perceba como seria contraditório se a interpretação fosse essa. Observe Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele não diz encontrará dor, encontrará choro, encontrará lamúria, não. Ele diz encontrará descanso para vossas almas. Versículo de número 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba que Jesus está dizendo que quem vive uma vida diante da presença dele não vive uma vida de dor,
não vive uma vida de perdas, não vive uma vida de lamento, não vive uma vida de choro. O que ele está dizendo é que ele é o responsável por aliviar a nossa carga, ele é o responsável por refrigerar a nossa alma, ele é responsável por trazer paz que faltava ao meu coração. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Você pode dizer para alguém que está do teu lado: a paz que você procura, a alegria que você procura, não está em um lugar, não está em um ambiente, não está em algo que você pode conquistar. A alegria que você busca está na presença do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que traz paz ao nosso coração. Porém, o ensinamento que Jesus está entregando: bem-aventurado os que choram. Irmão, tal ensinamento é contraditório para o tempo em que Jesus vivia. Se há 2000 anos atrás tal ensinamento ele era pesado para a sociedade, eu pergunto, imagina para a sociedade de hoje. Imagina para uma sociedade igual a nossa, que o tempo todo busca motivos, recursos, lugares, circunstâncias para entreter a sua mente e lhe trazer uma felicidade vazia. Se tal ensinamento há 2000 anos atrás era confrontante, imagina para a sociedade de hoje, que a todo tempo está buscando prazer. Afinal, sejamos sinceros, quantas pessoas a esta hora estão na porta de um bar buscando alegria e felicidade em um copo de cerveja? Quantas pessoas a essa hora estão buscando alegria e felicidade por meio de relações sexuais pecaminosas, através de fornicação, adultério, achando que tal prazer vai trazer alegria para a sua alma? Quantas pessoas a essa hora estão buscando esquecer do teu problema e por fração de segundos buscando felicidade em uma fileira de cocaína, em um cigarro de maconha? Mas a verdade é, quando o efeito do álcool passa, eles percebem que o vazio ainda está no teu coração. Quando no tempo que a droga passa, que o efeito passa, muitos percebem, eles se enxergam como as pessoas mais impuras da sociedade. Muitos, quando o momento do prazer acaba em uma relação sexual pecaminosa, veem a besteira que fizeram ao trair o seu marido ou a sua esposa. A sociedade que mais busca prazer, eu preciso dizer isso, olha para cá. A sociedade que mais busca prazer, que é a nossa, também é a sociedade mais doente. E eu não estou falando de uma doença física, eu estou falando de uma doença psicológica. É contraditório entender que a sociedade que mais busca prazeres, entretenimento, felicidade, é a sociedade mais doente da mente. Temos recordes de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, complexos de inferioridade, burnouts. A sociedade que mais busca prazer é a mais doente psicologicamente. Só que eu preciso te dizer na noite desse dia que a verdadeira alegria não está num copo de cerveja. Eu preciso dizer na noite desse dia que a verdadeira alegria não está numa fileira de maconha, numa fileira de cocaína, em um cigarro de maconha. Que a verdadeira felicidade e alegria não está em uma relação sexual pecaminosa. Mas eu vim lembrar essa noite para alguém que a felicidade que você busca não está em coisas, está em uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, aquele que pode preencher o vazio do teu coração. Eu preciso dizer isso daqui novamente. A felicidade que você precisa, você só encontrará em Cristo Jesus.
choro que Jesus está se referindo não é um choro de alguém que recebeu uma má notícia. Quando ele diz bem-aventurados que choram, ele não está falando de um choro de alguém que acabou de receber a notícia que perdeu um ente querido. Quando Jesus está dizendo bem-aventurados que choram, esse choro não é alguém que recebeu alguma notícia conflitante. Então, se tem uma coisa que já devemos entender, é que quando Jesus diz bem-aventurados que choram, ele não está se referindo a uma vida de sofrimento. Esse choro que Jesus está falando é o choro do arrependimento. Esse choro que Jesus está referindo é o choro de arrependimento daquele que reconhece que não apenas seu pecado, mas também a condição pecaminosa desse mundo. É de alguém que chora em arrependimento do seu pecado, mas também chora pela sociedade que está vivendo uma vida distante de Deus. Logo, Cristo não está falando de um choro físico. Ele não está falando de um choro carnal. Ele está se referindo a um choro espiritual. De alguém que verdadeiramente se arrepende da condição pecaminosa em que vive. Ele não está falando de um choro físico, de lágrimas que correm dos seus olhos. Mas ele está falando de um choro espiritual. De alguém que reconhece a sua necessidade da presença dele. E de alguém que se arrepende pelos seus pecados. O que ele está falando é de um choro de um pecador arrependido. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: bem-aventurados que choram em arrepender-se pelos seus pecados. A pergunta é retórica, mas eu preciso dizer, tu não precisa responder. Mas eu quero que você pense, quando foi a última vez que você chorou em arrependimento pelo pecado que você cometeu? Quando foi a última vez que você sentiu a dor no seu coração ao cometer uma atitude que desagradou o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você se arrependeu profundamente em pecar? A palavra choro aqui, ô Lucas, a palavra é pafoltes. No grego, no original, sabe o que significa? É chorar pelo morto. Chorar pelo o morto. E por que lamentar pelo morto? Primeiro, é que os pobres em espírito reconhecem que necessitam da presença de Cristo. Todo aquele que entende a sua pobreza do Espírito chora porque entende que está distante, e ele chora porque entende a sua necessidade de Deus, porque embora viva uma vida em Deus, existe um morto que habita aqui dentro. Eu preciso te dizer isso. Existe um morto que habita aqui dentro. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 7. Versículo de número 19. Romanos capítulo de número 7, versículo de 19. Quem está falando isso daqui não é o pastor Tiago, irmãos. Quem está falando isso daqui é Paulo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo está falando, existe um conflito no interior da minha alma. Enquanto o Espírito aponta para o lado, o morto que tem aqui dentro quer me levar para o outro. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Está aqui, ó, todo dia. Versículo de número 24. Miserável
homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está falando é que existe um conflito interno, uma guerra entre carne e espírito, a natureza humana e o Espírito de Deus dentro de mim. Ele fala, por mais que eu queira fazer, existe um morto que habita dentro de mim. Versículo de número 4, ele diz, ainda que eu viva uma vida diante de Deus, dentro dele tem um morto que tenta ressuscitar todos os dias. Quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, Ele está falando, bem-aventurado aquele que chora em arrependimento pelo pecado que este morto aqui dentro cometeu. Segundo, porque Ele fala a respeito do morto de chorar, porque enquanto eu choro em arrependimento, quando eu lamento, quando eu peco, eu mostro que embora haja um morto dentro de mim, ainda habita a vida no meu interior. Não, eu vou falar isso daqui novamente. Porque chorar pelo morto, porque toda vez que eu choro em arrependimento, eu mostro que embora eu tenha um morto dentro de mim, que me leva a pecar, que me leva a errar, toda vez que eu choro a me arrepender, eu mostro que ainda existe vida dentro de mim, ainda que a carne tente me arrastar para o pecado. Eu estou chorando em arrependimento, é porque ainda tem vida dentro de mim. Porque choro é sinônimo de vida. Quando uma criança chora, ao nascer, ela está dizendo, vivi, estou bem, sobrevivi. A criança quando nasce chora para mostrar que está viva. Deixa eu falar, lembra quando você levantou a mão pela primeira vez? Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você veio diante do altar? Muitos já estão aqui e reconheceram isso em lágrimas. Choraram. Porque estando morta em seus delitos e pecados, o Espírito Santo falou, você precisa se arrepender. E naquele dia em lágrimas viemos diante do altar. Ali era embora havia morto aí dentro, era o Espírito falando, eu te dou vida hoje. O dia que você chorou a primeira vez no altar e se entregou a Jesus, era você nascendo espiritualmente. Porque choro aponta para vida. Assim como uma criança nasce chorando, você nasceu em Deus em lágrimas. Mas sabe por quê? Irmão, eu preciso dizer isso. Eu sei que é confrontante, mas sabe por que muitos de nós não choramos mais pelo pecado que cometemos? Porque o morto que está aí dentro de você já matou o Espírito que te dá vida há muito tempo. Sabe por que o Espírito Santo não te confronta mais quando você peca? Porque o morto já venceu a guerra. E não vem com essa história que sou fraco, a carne é fraca, o pecado não é vitamina. A questão é que quem você alimenta mais vence essa guerra. Você não se sente mais confrontado ao pecar, porque o morto está vencendo o Espírito que te deu vida. Porque o morto está vencendo a batalha, seu pecado já se tornou normal. Ficar em ambientes que não agradam a Deus não te confronta mais. Fazer aquilo que desagrada o coração de Deus já não te confronta mais. Porque embora você venha para a igreja, eu preciso dizer, cuidado. Vir à igreja é diferente de ser a igreja. É por isso que o Espírito não confronta mais. Quanto tempo? Eu preciso perguntar, há quanto tempo você não ouve o Espírito te confrontar? Há quanto tempo você não ouve o Espírito dizendo, sai daí, esse lugar não é para você? Há quanto tempo você não ouve o Espírito dizendo, não coloque a mão nesse negócio porque não é para você? Só que eu vim pregar essa noite que existe um convite do céu para nós.
Não, eu vim pregar essa noite que existe um convite do céu para nós. E o convite do céu essa noite é: volta a ser quem você era em Deus. Volte a quebrantar o seu coração. Levante as suas mãos que eu vou profetizar. O mesmo sopro que deu vida para Adão lá no Éden, o mesmo sopro que soprou nos narinas do discípulo quando Cristo ressuscitou, o mesmo sopro que soprou no dia de Pentecoste, é o sopro que quer te dar vida nesta noite. Você pode me ajudar a pregar? Pegue na mão de um crente que está do seu lado, aperte a mão dele até ele dar aleluia, e fala para ele: você não sai do mesmo jeito desse lugar, você não sai da mesma forma nesse lugar. Pode ter entrado morto, mas sairá com vida. Eu sinto a presença dele aqui. Quem está vivo esta noite, se manifeste em adorar ao nome. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Efésios capítulo 2, 1 ao 5. Estando e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Estávamos mortos, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, eu vou repetir isso daqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Olha o versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu vim pregar para alguém essa noite: tem uma nova chance para você, tem uma nova oportunidade para você. Olha o que o texto diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, pelo seu muito amor, pela sua riquíssima misericórdia, nos vivificou. Eu quero profetizar para alguém: aquilo que estava morto vai voltar a viver. Alguém essa noite adore ao nome dele. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas olhe para cá. Eu sei que pode ter alguém pensando. Eu sei que pode ter alguém pensando: pastor, você está falando que a nossa natureza carnal nos conduz pecado. Logo nós pecamos todo dia. Aquele que diz que não peca cometeu pecado, sim ou não? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Então eu vou viver chorando, pastor? Só que olhe para cá. Não é desse pecado que eu estou falando. Eu não estou falando da tua natureza pecaminosa. Porque como homem nós pecamos todos os dias. Não significa que eu vou viver chorando. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o fato de você não ser perfeito não significa que você deve se conformar com a sua situação pecaminosa. Eu preciso repetir isso daqui. O fato de você ser perfeito, não ser perfeito, não significa que você deve se conformar com a prática do teu pecado. Mas olhe para cá, eu não estou falando deste pecado involuntário da natureza humana,
que estão nas nossas entranhas, na nossa natureza. Eu estou falando dos teus pecados premeditados, a qual que você sabe que é pecado, mas você vai lá e peca. E posso dizer, tem coisa que já era para você ter vencido há muito tempo. Sabe por que você não venceu? Alguém pode perguntar o porquê? Você ainda não venceu porque você gosta do teu pecado, porque você gosta da tua prática. Só que Cristo te trouxe aqui essa noite para você voltar a chorar pelos pecados que você cometeu em arrependimento. Não podemos nos confortar com a nossa situação pecaminosa e nem nos conformarmos com o pecado deste mundo. Todos os grandes avivalistas do passado choraram pela situação da sua sociedade atual. Eu indico um livro, Heróis da Fé, autor Orlando Boyer. Todos os grandes avivalistas, por vezes, eram encontrados em lágrimas, chorando pelo pecado da sociedade a qual eles viviam. Todos os grandes avivalistas. A Bíblia diz que Jesus chorou sobre Jerusalém quando estava no Monte das Oliveiras, quando viu o pecado da cidade. A Bíblia diz que Neemias chorou pela Jerusalém quando recebeu a notícia da sua cidade. E deixa eu te falar, Neemias nem conhecia Jerusalém, ele nem nasceu lá. Ele estava no palácio, comendo do melhor, na presença do rei, comendo da melhor comida, bebendo da melhor bebida, dormindo na melhor cama, até nos melhores aposentos. Só que quando ele ouviu acerca da dor do seu povo, ele derramou lágrimas, porque esse povo era o povo dos seus pais. Porém, só pode chorar pelo pecado desse mundo quem chora em primeiro lugar em arrependimento aos seus próprios pecados. Eu preciso dizer isso daqui novamente, porque muitos se conformaram com a situação desse mundo, quando Paulo nos instrui em Romanos capítulo de número 12, para não nos conformarmos com esse presente século. Só que hoje não choramos mais pelo pecado da sociedade, porque antes de chorar para quem está fora, nós devemos de chorar pelo pecado que habita aqui dentro. Eu posso te dizer, sabe por que você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que você não ganha ninguém para Jesus? Porque você não reconhece o pecado da tua alma. Não choramos pelos nossos pecados. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito ou não pecou, mas porque toda vez que ele pecava, ele se arrependia verdadeiramente. Eu preciso dizer isso daqui. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito ou porque não tinha pecado, e sim porque toda vez que ele pecava, ele se arrependia verdadeiramente diante do Senhor. Ele se arrependia. Quantas vezes eu já li a Bíblia e falei como esse camarada Deus chamou segundo o seu coração, não pela ausência de pecado na vida dele, mas pelo reconhecimento que ele tinha da necessidade de Deus. Salmo 51, verso de número 1, é o salmo de arrependimento de Davi. Salmo 51, versículo de número 1. Olha o que está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não está dizendo tampa, joga debaixo do tapete, ele está falando apaga elas. Versículo de número 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica no meu pecado. Ele não está dizendo passa um paninho, ele está falando tira toda a sujeira que o pecado trouxe para mim. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o reconhecimento deste homem: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal à tua vista,
para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Deixa eu te dizer isso daqui, muitos interpretam esse verso errado. Não significa que Davi foi gerado por meio de uma relação sexual de adultério. Quando ele diz assim, ó, eu sou pecado desde quando fui gerado, ele está dizendo, eu sei que desde o meu nascimento a minha alma já era voltada para o pecado. Eu preciso te lembrar, e eu falei semana passada, mas eu preciso te lembrar. Quem é pai, levante a mão. Levanta a mão. Você não precisa ensinar o teu filho a fazer o mal. Você precisa ensinar ele a fazer porque o mal ele aprende sozinho. Porque a nossa natureza humana já é voltada para o erro. Verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fizeste conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o teu espírito. Oh, não lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Eu gosto quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração. Isso daqui é Davi necessitando, reconhecendo a sua necessidade. Isso daqui é Davi chorando pelo seu pecado. Porque a expressão criar ali é para. É a mesma expressão do Éden. Para ali é fazer do nada. Quando ele diz cria em mim um coração puro, ele está dizendo, pega esse coração que eu tenho endurecido, contaminado pelo pecado, joga ele fora, rasga, cria um coração novo e puro na tua presença e coloca no meu interior. Só que eu gosto que ele fala, cria o coração, ele cria e coloca o novo. Só que o Espírito ele fala, renova. O que é meu você pode tirar, mas o que é teu faz eu voltar a viver de novo. O que é meu tira, joga fora, lança para longe, coloca na lata do lixo, mas o Espírito que é teu me renova novamente, me faz chorar novamente, me faz me arrepender novamente, me faz sentir a presença novamente, me faz adorar novamente. Eu vim dizer para alguém, existe um convite do Espírito, e o convite do Espírito é, você vai voltar a chorar como antes, adorar como antes, ter um coração como antes. Oh, Espírito Santo de Deus. Só que o texto ele não termina assim, ele não termina bem-aventurados que choram. Não, para aí. Você pode botar para mim novamente Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. O ministério de louvor pode até preparar, só não perder a ligação. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Bem-aventurados que... Para por aí, sim ou não? Qual é a continuação? Porque eles serão consolados. A expressão consolo aqui, a expressão consolo aqui, Fabinho, no original é parácleo, que tem a sua mesma raiz em paracleto, que é Espírito Santo de Deus, paracleto. A raiz de consolo é a mesma. Sendo assim, o que ele está dizendo é que aqueles que choram não serão consolados por homens, não serão consolados por circunstâncias, mas aqueles que choram em arrependimento ao seu pecado serão consolados pelo próprio Deus. Aqueles que choram não serão consolados por circunstâncias terrenas, será consolado pelo Espírito Santo. Isso significa que
Dobre a tua atenção nessa frase. Por gentileza, não perca essa frase. Isso significa que quando eu me arrependo, o pecado a qual eu me arrependi não me traz culpa, me traz consolo e esperança. Eu preciso dizer isso novamente. Isso significa que quando eu me arrependo, o meu pecado não me traz culpa, ele me traz consolo. O pecado que te traz culpa é o pecado a qual você não se arrependeu. Porque aquele que se arrepende será consolado pelo Espírito Santo de Deus. Só que eu preciso dizer que esse consolo vai além de um consolo terreno. Esse consolo vai além de um consolo momentâneo. O reverendo Hernani Dias Lopes, ele fala algo que mexe comigo. Ele diz: o choro terreno previne o choro do inferno. Porque o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. O choro em arrependimento nesta terra previne o choro do inferno na eternidade. Porque o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 25. Abra a Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo de número 25. É Jesus dizendo: ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós, que agora rides, que dá gargalhada, porque vos lamentareis e chorareis. Isso daqui mais uma vez não é um convite ao choro. O que ele está dizendo é para o mundo lá fora: ai de você que está dando risada agora enquanto comete o seu pecado. Ai de você que está dando risada agora enquanto desagrada o Espírito Santo de Deus. Porque vocês vão rir agora, mas vocês vão chorar amanhã. Só que em contrapartida, ele traz uma esperança para aqueles que choram em arrependimento. João capítulo de número 16, versículo de número 20. João capítulo 16, versículo de número 20. Olha o que está escrito, João 16, 20. Ele diz: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará no seu pecado, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A nossa tristeza, o nosso choro e arrependimento se converterá em alegria. E eu encerro Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 4. Prepara para dar um glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4, está escrito do 4 ao 7. E Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. E Deus limpará os seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo de número 5. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço coisas novas, todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo de número 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede de graça, lhe darei da fonte de água viva. Só que segura agora: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei teu Deus, e ele será meu.
Oh, Espírito Santo de Deus, eu convido aquele que tem vida para adorar. Eu convido aquele que tem vida para adorar. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bem-aventurado o que chora, porque ele será consolado. Ele será consolado. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Existe um convite ao arrependimento essa noite. Existe um convite ao arrependimento neste lugar. Existe um convite a você colocar para fora e se arrepender. Porque o choro desta terra previne o choro espiritual do futuro. Esse choro momentâneo previne um choro eterno no inferno. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu quero te dar um tempo em oração, para você rasgar o teu coração diante dele, para você dizer: eu me arrependo. Eu arrependo das minhas falhas. Eu arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo por ser displicente à tua presença. Eu me arrependo por desagradar ao teu Espírito. Enquanto o ministério de louvor adora, eu te faço esse convite em oração. Sem tua graça, o que seria